Olá, pessoal, muito boa noite com vocês. Espero que todos estejam bem. Coloquem aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom para vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Ótimo, perfeito. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito do Brain Code, que é o nosso mais novo produto aqui na Genetic. Eu sou Tatiane Fuji, sou consultora científica e é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar sobre esse produto que é fantástico e que nós realmente queremos que ele possa fazer a diferença no seu consultório, no seu dia a dia, ajudando cada vez mais na performance cognitiva para os seus pacientes. E nesse entendimento antecipado de como a genética pode realmente contribuir para que a gente tenha soluções mais assertivas e traga cada vez mais sugestões e condutas personalizadas para os nossos pacientes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que quando vocês pensam em performance cognitiva, vocês também pensam em o contrário, né? No declínio cognitivo, porque a performance cognitiva ela pode ser sempre potencializada, ela pode ser sempre modulada, ela pode ser sempre ajustada conforme a demanda e a necessidade desse paciente. Se esse paciente ele está em um momento de muito estudo por conta do trabalho, por conta de um concurso, de um vestibular, ou de repente se esse paciente ele já é realmente uma pessoa 40 a mais, que ainda precisa estudar bastante, que está ali tendo todo o seu desempenho cognitivo sendo requisitado e que muitas vezes não consegue mais ter a mesma performance que quando ele tinha 20, 30 anos. Então, independente do seu paciente, esse paciente, com o passar do tempo, ele já sofre com processos de neuroinflamação, de alteração na neuroplasticidade, na neurotransmissão, e que podem sim prejudicar a performance. Quando a gente se antecipa e conhece essas informações, nós podemos trabalhar com estratégias personalizadas. Por isso que nós aqui na Genetic temos um lema: genética, apesar de não ser um futuro, de não ser um destino, perdão, ela é sim uma estratégia eficiente para o nosso futuro, o entendimento dessa estratégia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Bom, quando a gente pensa, deixa eu só ver aqui. Quando a gente pensa realmente na estratégia de performance cognitiva ou na prevenção do declínio cognitivo, nós aqui elaboramos uma forma de se comunicar com vocês a partir de um resultado genético. Depois eu mostro para vocês um pouquinho a respeito do nosso laudo. Peço só que vocês prestem atenção na hora de entrar, que às vezes fica com o áudio um pouquinho aberto, mas é mais para vocês mesmo não deixar o áudio vazar. Bom, e aí quando a gente pega, por exemplo, esse é um paciente verdadeiro, um paciente que, claro, a gente tirou a identidade dele, mas é um paciente que apresenta um risco genético preditivo de 82%, olhando para as variantes que nós temos aqui nos nossos resultados, que daqui a pouco eu apresento para vocês. Nós dividimos o nosso exame, nós dividimos aqui o nosso laudo em três eixos importantes. Então, esses eixos, quando a gente pensa em fazer essa avaliação, a gente pensa principalmente em fazer uma avaliação de resposta à neuroinflamação, uma resposta à neuroproteção e neuroplasticidade e uma resposta à neurotransmissão. Essas predisposições fazem com que o paciente ele possa apresentar um risco genético preditivo para o declínio cognitivo, por exemplo, nesse caso, de 82%. Tati, então o que eu vou fazer com esse paciente? Como eu posso
atuar com esse paciente. Vamos entender primeiro o que que ele apresenta. Vamos entender primeiro por que que a genética dele, apesar de ter um resultado bem importante, 82% de predisposição, ela pode ser modulada e ela não é o destino final. Ela pode nos conduzir a estratégias mais personalizadas. Então, aqui, esse indivíduo, ele tem alterações em três genes importantes. Interleucina 6, uma citocina pró-inflamatória, a apolipoproteína E, tão observada em doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer, ela está envolvida no metabolismo lipídico, e esse metabolismo lipídico, por sua vez, também favorece alterações importantes quando a gente pensa na resposta a nível cerebral. E também nós temos a avaliação do TREM2. E esse TREM2, ele também constitui um papel importantíssimo nesse resultado de neuroproteção. Ó, a Lu perguntou se eu estou passando os slides. Eu estou no segundo slide ainda, tá, Lu? Tá vendo aqui 82%? Pois responde aí para mim. Ainda não passei. Passei só do primeiro para o segundo, tá bom? Dá uma olhadinha aí, por favor. Então, aqui, quando a gente olha, imagina, quando a gente olha para os resultados, a gente vê que esses são os principais resultados mais relevantes e que o paciente tem de alto risco porque ele nasceu com essas variantes. Só que, com o estilo de vida, com a nutrição adequada, com estratégias mais personalizadas, ele consegue, então, chegar numa zona segura, uma zona de segurança, uma zona onde a gente consegue, então, prever algumas modulações, em que a gente consegue, então, identificar respostas mais importantes para esse paciente e a gente consegue também pensar em alguma intervenção mais específica, em alguma intervenção mais personalizada. E aí é que entra realmente a prática clínica e como a gente vai utilizar essa prática clínica a nosso favor. Porque como a genética ela não é destino, aqui os genes eles atuam como interruptores, então você não vai conseguir mexer nessa resposta, porque uma vez que a gente nasce com esses polimorfismos, e a gente avalia polimorfismos, a gente não avalia nenhum gene completo ou um gene que vai realmente caracterizar uma, um diagnóstico em si. Mas essas intervenções nutricionais, junto com intervenções de estilo de vida, junto com exercícios que possam aumentar a capacidade de performance cognitiva desse indivíduo, nós conseguimos então modular esse interruptor. E esse interruptor, a longo prazo, começa assim a ter um equilíbrio melhor, mas essa pessoa, ela vai apresentar, ela continua apresentando essa predisposição. O que que vai mudar então, Tati? O que a gente chama de epigenética. Fenotipicamente, ou seja, aquelas características observáveis de, por exemplo, um brain fog, ou ainda muito cansaço, muita sonolência, falta de foco, falta de concentração, tudo isso pode ser modulado, pode ser modificado. Claro que cada indivíduo vai apresentar uma característica que, em conjunto, dentro de uma somatória, vai ter necessidades diferentes em relação ao outro. Mas aqui nós queremos apresentar para vocês que existe sim essa possibilidade e que existe sim esse resultado mais preditivo. E para que isso aconteça, nós então dividimos em três principais eixos. Dois deles eu destaquei aqui no slide. Primeiro eixo de neuroinflamação, com foco na resposta inflamatória, com foco também na imunidade cerebral. Então, essa neuroimunidade, ela é muito relevante quando a gente pensa em processos em que genes como interleucinas, como o TNF-alfa, como a própria apolipoproteína E estejam envolvidos, porque automaticamente eles impactam o resultado da performance, por exemplo, da micróglia, que é o conjunto de células importantes na resposta neuroimunológica. Então, isso faz com que a gente consiga entender que esse eixo de neuroinflamação ele pode ser um foco se dentro desse gráfico de radar ele realmente tiver genes que vão favorecer esse destaque. Então, a gente deixou um gráfico em radar em que
o centro do gráfico seria o ponto de equilíbrio, então risco baixo. O meio do gráfico seria um ponto moderado de equilíbrio, e quanto mais distante do meio, do centro, quanto mais na periferia, nós temos genes que vão favorecer realmente essa condição, por exemplo, de neuroinflamação ou resultar em alterações de neurotransmissão. E aí, para a gente pensar nessa neurotransmissão, é importante a gente lembrar que essa via de sinalização, essa via sináptica, ela depende também de uma condução, que é uma condução responsiva, por exemplo, a algumas substâncias químicas, que são os neurotransmissores, então a gente precisa dessa propulsão de sinal, essa propagação de sinal via neurotransmissores, mas ela também depende de uma voltagem, ela também depende de uma resposta elétrica. Então, pensando nessa combinação, essa neurotransmissão, ela prevê alterações, por exemplo, quando a gente tem um paciente com alguma alteração, que pode favorecer respostas importantes no foco na memória e no processamento La fête desses n'interrompt pas. resultados. Il y a des applaudissements, des E, clameurs. Cette éclipse totale ici à Blambos, elle a duré 1 minute 48, 1 minute. opa, foi. Novamente, pessoal, cuidado na hora que vocês entrarem, apenas para a privacidade de vocês, cuidado com o microfone, tá bom? Bom, e aí voltando, nesse paciente, por exemplo, a gente observa que esse eixo de neuroproteção, esse eixo de neurotransmissão e o eixo de neuroinflamação, ele apresenta, assim, resultados bem relevantes. Então, esse paciente é um paciente que tem a presença, por exemplo, da ApoE4, que é um fenótipo predito importante para risco de neurodegeneração, como, por exemplo, o próprio Alzheimer, mas a gente também observa genes que são importantes, por exemplo, como o MAPT. O MAPT é um gene que vai favorecer um processo de inflamação na resposta de microtúbulos presentes em estruturas cerebrais, e essas estruturas cerebrais, elas potencializam os resultados importantes, como, por exemplo, resultados que vão ter um impacto na performance de resposta inflamatória. A gente teve aqui uma perguntinha, deixa eu só pegar aqui. Ó, o Raimundo perguntou: por gentileza, informar se os dados para a composição do gráfico são parâmetros de base brasileiros. Nós pegamos tanto os dados brasileiros como dados internacionais. Então, a gente sempre se preocupa com a etnia, principalmente porque a nossa população brasileira é muito miscigenada e a gente olha realmente para genes que tenham mais relevância. Alguns são mais frequentes e outros menos na nossa população. É tanto que dentro do laudo, depois vocês podem ver melhor, a gente coloca também a frequência do alelo de risco de acordo com o Abraão. O Abraão, que é o nosso banco de dados, né, da nossa população brasileira, em que eles têm a genotipagem praticamente da maioria dos polimorfismos de SNP, na verdade, e eles catalogam a quantidade ali de frequência que eles encontraram na nossa população, tá? Faz parte do projeto Genoma também, Genoma Brasil, tá? Então, isso é interessante, principalmente porque aqui a gente, por mais que a gente não saiba exatamente onde cada um desses genes ele está contemplado dentro desses três eixos, a gente sabe que já existem pontos importantes de intervenção. O próprio TREM2, que eu coloquei para vocês também, que é bem importante. Alguns genes, por exemplo, o CLU ou o SORL1, que também são genes que vão controlar esses processos de neurodegeneração. Então, por exemplo, quando a gente fala do SORL, ele é um gene importante para favorecer, principalmente, a resposta de proteínas, como proteínas beta-amiloide. Então, ele atua no tráfego dessas proteínas, como se fosse no direcionamento dessas proteínas. Assim como quando a gente faz expressão proteica, a gente tem lá o complexo de Golgi para fazer o direcionamento de proteínas, esse SORL1, ele é um gene importante para fazer esse direcionamento. Quando ele tem alguma alteração, seja em heterozigose, seja em homozigose,
esse solo ele não consegue direcionar, por exemplo, a proteína beta-amiloide. Então, a tendência dela é acumular. Aí vem um paciente com uma ApoE, que já tem uma alteração e essa alteração favorece a afinidade com essa proteína beta-amiloide. Então, isso começa a favorecer um acúmulo dessa proteína. E aí, o acúmulo dessa proteína, por sua vez, pode sim sinalizar um aumento de resposta inflamatória, um aumento de estresse oxidativo a nível cerebral. Então, tudo isso junto pode sim favorecer com que a gente comece a ter realmente um marcador, um biomarcador, como por exemplo a própria proteína beta-amiloide sendo um biomarcador para a doença de Alzheimer. O CLU, por exemplo, é um outro gene aqui importante que vai atuar como uma proteína protetora. Então, ele auxilia principalmente na remodulação de agregados dessas proteínas que podem se acumular. Então, é como se ele fizesse o papel contrário da SORL1. Então, aqui a SORL1 dessa pessoa, desse paciente, ela tem risco reduzido. Então, o direcionamento das proteínas acontece. Mas o CLU, como ele está alterado, ele não protege. Então, isso passa a ser um ponto importante, tendo em vista que esse paciente também apresenta a ApoE presente ali, o E4 presente, tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem combinado, muito bem orquestrado, para que a gente também possa desenvolver estratégias, por exemplo, nutricionais, que sejam de suplementos ou até mesmo de medicação, que for utilizado uma fitoterapia, enfim, para que esse paciente ele possa ter resultados mais específicos e mais direcionados. Então, por mais que eu tenha dois pacientes com 82% de predisposição, mas se na composição dos resultados tiverem realmente respostas diferentes, a conduta pode sim ter a necessidade de ser totalmente diferente. Por quê? Porque a gente está olhando gene por gene. E aí, quando a gente pensa também em neurotransmissão, a gente destaca tanto o MTHFR 677 quanto o 1298. E esses dois, eles também são importantes, porque a gente também consegue identificar que a partir dessa resposta, ele pode apresentar um perfil também de homocisteína um pouco mais elevado, e essa homocisteína por si só também é neurotóxica. Então, isso também pode sinalizar uma necessidade de modulação de via de metilação para esse indivíduo. Assim como a CONT também colabora, uma vez que ela participa do metabolismo, da degradação de catecolaminas e também de dopamina. Então, juntos, aqui a gente também consegue observar um perfil de neurotransmissão, tá? E a gente também olha para a resposta, que eu acho que é bem interessante quando a gente fala, por exemplo, do primeiro eixo, que é o eixo de neuroinflamação. Esse eixo, ele tem uma resposta imunológica bem importante, né? Então, como eu comentei com vocês, quando a gente olha, por exemplo, para o CR1, ele favorece um depósito dessa proteína. Então, uma coisa é ter um direcionamento, outra é ter um depósito e, por exemplo, a ApoE, que faz a maior afinidade. Então, quando eu ativo, por exemplo, uma resposta inflamatória via interleucina 6, quem já trabalha com teste genético sabe que é muito comum a interleucina 6. E a interleucina 6, por exemplo, em alguns resultados, em alguns estudos, ela é super importante, por exemplo, no esporte. Então, ela é um bom biomarcador também para a gente avaliar a resposta imunológica. O problema é quando ela tem essa alteração seguido de sinais e sintomas, seguido de uma semiologia aí positiva. E essa interleucina 6, ela pode sim apresentar uma resposta inflamatória mais intensa, uma resposta inflamatória que vai colaborar junto com outros fatores, como o próprio TREM2, que ativa a micróglia, e aí essa resposta imunológica ela fica mais comprometida, ou até mesmo o CR1, que vai fazer o depósito dessa proteína beta-amiloide, que vai favorecer esse depósito. Só lembrando que aqui, como é uma predisposição, a gente não tem realmente algo que é mandatório, mas é uma predisposição. Então, se o paciente ele já tem um percentual, uma predisposição alta, de repente ele tem um histórico familiar, ele faz um exame, e ele já tem esse resultado maior, tudo isso pode ser bem relevante também. Fora o CLU, que também é uma proteína importante de proteção,
e essa remodelação fica mais prejudicada. Por isso que é interessante a gente conhecer esse perfil, porque ele sinaliza assim um alerta exigindo ou necessitando de condutas que sejam também mais anti-inflamatórias, mais rigorosas para modular essa resposta. Antes de eu continuar, esqueci de dar um recadinho bem importante, gente. Ao final aqui da apresentação, eu vou sortear entre os inscritos um curso meu sobre saúde mental. Então, é um curso que eu fiz sobre neurotransmissores, tem algumas características mais de resposta nutricional, de como fazer a modulação. Então, eu vou fazer também aqui o sorteio com vocês, tá? E aí, claro, vou contemplar quem estiver aqui presente, certo? E qualquer dúvida, vocês também podem mandar aqui no chat, não tem nenhum problema. E aí é interessante que alguns artigos eles trazem como a gente está falando de resposta imunológica, eles trazem como uma limpeza cerebral, né? Então a micróglia ela vai atuar favorecendo e facilitando com que essas proteínas elas não fiquem tão agregadas, elas não se tornem ali de difíceis clivagens, que aqui a gente não está avaliando, por exemplo, as presenilinas, que são as PICENS, responsáveis por fazer aquela clivagem. E tão importante quando a gente pensa, por exemplo, no Alzheimer precoce, uma doença precoce, né? Então, isso faz com que as pessoas elas tenham também um perfil aqui bem importante de sinalização. Então, se eu tenho alteração, por exemplo, o TREM2, se o paciente ele é TT, ele tem uma redução da capacidade de fagocitose. Então, essa primeira resposta já fica uma resposta mais comprometida. E se ele tem, por exemplo, uma alteração do CD33, que é um grande ligante na variante CC, ele tem menor internalização dessas toxinas, ou seja, um diminui a capacidade de fagocitose, o outro não consegue fazer um bom reconhecimento. Então, isso faz com que exista uma diminuição da eficiência da micróglia, principalmente retirando todos esses metabólitos e resíduos, e isso favorece o estresse oxidativo. Por isso que a gente também olha num desses perfis, que é o de neuroplasticidade, de neuroproteção, a gente olha também para o perfil de algumas enzimas antioxidantes, como por exemplo a NQO1, que é uma enzima bem importante lá da mitocôndria, que vai fazer a conversão de ubiquinona e ubiquinol também. Então a gente consegue olhar para essas enzimas e a gente ajuda ali nesse entendimento do que seria mais interessante nesse momento para o paciente. Algo também que é relevante no eixo 2, que é o eixo de neurotransmissão, é que aqui o paciente ele pode ter, por exemplo, uma alteração do quibra, que impacta a memória episódica. Então, um paciente que ele não cursa exatamente, por exemplo, com um declínio progressivo, mas ele tem alguns lapsos, ele tem ali algumas alterações pontuais. E aí, esse paciente, com o resultado, ele pode sim ter um perfil aqui na arquitetura de memória mais específico de alteração. Então, não necessariamente vai ser, por exemplo, como uma alteração daquela pessoa que ela desaprende algo que ela realmente constituiu como aprendizado lá na infância, ou algo que realmente parece hoje ser muito automático, por exemplo, dirigir ou andar de bicicleta, não é esse tipo de aprendizado, mas são aprendizados de fatos mais episódicos, de fatos que podem ter sido algo relevante ou podem ter sido algo mais traumatizante na vida dessa pessoa. Então, o Kibra ele pode ter um impacto moderado nesse caso, porque o paciente é heterozigoto nesse resultado. Já a Conte, como ela também sensibiliza ao estresse, e ela também apresenta sensibilidades a dores, dores viscerais também, e isso vai prejudicar, querendo ou não, esse processo de neurotransmissão, porque quando a gente pensa em órgãos, quando a gente pensa em vísceras, né, é muito comum, por exemplo, quem trabalha com intestino, o paciente às vezes fala assim, Tati, eu tenho dor no intestino, né? Ou eu tô sentindo aquela dor abdominal que eu não sei exatamente a localização. E a gente sabe que esses gânglios que estão apresentados ali fora do sistema nervoso central,
eles possibilitam essa sinalização até mesmo para a pessoa buscar ajuda. E quando a gente pensa nessa neurotransmissão, uma Conte, por exemplo, que tem o perfil do paciente, vai, aqui ele colocou como TG, mas se o paciente ele é TT, é um paciente que ele vai ter mais sensibilidade. Então, essa neurotransmissão, ela é muito mais favorecida nesse sentido. E aí eu posso também ter um aumento dessa dopamina, porque o paciente, a gente fala que é uma Conte mais lenta. O paciente, ele não vai degradar a dopamina na mesma velocidade ou numa velocidade normal. Ele tem ali uma atividade enzimática mais lenta e isso faz com que ele acumule um pouco de dopamina e a sinalização de dor seja mais potencializada, por exemplo. Se eu tenho um indivíduo, por exemplo, de MTHFR, que ele tenha TT para 677 ou CC para 1298, ele tem mais vulnerabilidade em relação a processos de metilação. Então, esse é um indivíduo que pode apresentar, por exemplo, alteração funcional no ciclo da homocisteína. Claro que a gente tem que olhar o todo, claro que é importante avaliar exames bioquímicos, mas muitas vezes esse indivíduo ele já tem, por exemplo, alterações ali de até familiares, né? Uma pessoa que já apresenta questões importantes de vascularização, de circulação, e aí esse perfil aqui de MTHFR é realmente um perfil bem relevante quando a gente pensa nessa vulnerabilidade da pessoa. Então, conhecer esse perfil também pode potencializar e ajudar nessa propagação de sinal, nessa neurotransmissão. E é claro, quando a gente pensa principalmente nessa comunicação entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, a gente também consegue identificar que não adianta somente ter a participação desses neurônios, a gente vai precisar principalmente ter esses neurotransmissores sendo funcionais. E para que eles sejam funcionais, a gente também depende da nutrição. Então, por exemplo, se eu quero aumentar a recaptação de algum neurotransmissor, ou se eu quero realmente propagar esse sinal de uma forma eficiente, eu preciso, no caso de alguns neurotransmissores, se a gente for pensar de uma acetilcolina, eu preciso de colina, eu preciso, por exemplo, de uma coenzima A. Se eu pensar, por exemplo, na própria no triptofano, que vai ser um precursor para a serotonina, ou se eu posso pensar também na dopamina, que tem ali do metabolismo de tirosina, mas ela vem da fenilalanina, que é um aminoácido essencial. Então eu preciso identificar principalmente qual seria esse déficit e como atuar junto a esse déficit com o paciente pensando numa propagação química. Mas lembrando também que existe a propagação é, de alteração ali de potencial de ação de membrana, né, elétrica. Tá? E aí envolve também alguns eletrólitos importantes. E aí isso é importante porque quando a gente pensa, principalmente isoladamente, né, no MTHFR, a gente sabe que eles trabalham no sistema de engrenagem. E como a gente está falando de um ciclo, qualquer alteração dentro desse ciclo pode favorecer alterações na maior necessidade de um ácido fólico ou de um metilfolato mais ativo, que seria o 5-metilfolato, e isso vai ter um impacto importante quando a gente pensa na síntese de serotonina, por exemplo. Né? Porque a própria enzima, ela também atua no metabolismo de dopamina e de serotonina, tanto que muitos psiquiatras trabalham com doses de metilfolato um pouco mais alto que o nutricionista pode prescrever para potencializar a resposta desse paciente em relação, por exemplo, à depressão. As variantes nesse gene elas atuam realmente dentro dessa engrenagem. E aí, o que seria mais interessante? Sempre utilizar essas vitaminas de complexo B mais ativas. E lembrando que a MTHFR, ela também está associada com o perfil de riboflavina, que é a vitamina B2. Então, essas alterações juntas podem sim nos apresentar estratégias mais relevantes quando a gente pensa na resposta desse indivíduo perante o resultado genético, ou perante esses sintomas e sinais que ele pode apresentar. Dentro do perfil cognitivo, em relação ao gene da Conte, a gente pode ter o indivíduo que ele tem uma degradação da dopamina de forma mais lenta, que a gente chama lá o MET-MET, e a gente tem sempre o caçador e o guerreiro, né? Então,
esse perfil, um perfil aqui, por exemplo, TG é um perfil mais intermediário. Então, o perfil mais intermediário, ele vai ter um pouco dos dois. Então, ele vai ter uma degradação mais intermediária, ele vai ter uma performance sob estresse mais equilibrada, ele vai ter, por exemplo, um ambiente, mesmo que esse ambiente ele não seja tão calmo assim, ele é uma pessoa que consegue ter um foco um pouquinho maior também. E isso faz com que as estratégias elas sejam cada vez mais direcionadas. Porque se eu tenho um indivíduo que ele não responde muito bem ao estresse, que ele tem um perfil mais reduzido de performance, ele é um indivíduo, por exemplo, que ele, se eu estou pensando, vamos pensar, por exemplo, numa empresa, se eu estou falando ali com um vendedor que precisa bater uma meta, ou de repente uma pessoa que está ali no mundo acadêmico e precisa entregar um relatório, precisa entregar tese, é uma pessoa que, sob estresse, ela pode ter o seu potencial cognitivo muito reduzido. Já a pessoa que é valval, né, uma pessoa que já tem uma degradação da dopamina mais rápida, ela pode ser submetida ao estresse e ela pode ter a maximização do seu percentual, da sua performance cognitiva, por exemplo. Então, aqui vai ser importante até para definir, de repente, como que esse paciente ele é, utilizando também o que ele traz do estilo de vida dele ou do momento atual. Às vezes, por exemplo, estar sob pressão não é um estilo de vida, mas é o momento atual dele, para que a gente possa então direcionar cada vez mais condutas assertivas. Então, aqui o que é interessante é que esse perfil aqui intermediário ele confere uma flexibilidade cognitiva e ele é um equilíbrio entre o preocupado e o guerreiro, né, que tem mais resiliência. Isso vai ser bem interessante para a gente identificar realmente o que vai ser melhor para esse indivíduo, pensando no momento de vida que ele está atualmente. Tá? E lembrando que a CONT a gente pode também observar tanto para questões aqui que vão performar também em relação à ansiedade, em relação até à metabolização, porque ela participa da metabolização de ECOL. Então, pensando em mulheres, metabolização de ECOL tem a ver também com metabolização estrogênica ou de fitoestrógeno. Então, isso também pode levar ao entendimento um pouquinho mais direcionado quando a gente está falando, por exemplo, de uma mulher na menopausa, ou de uma mulher que está fazendo algum tipo de reposição, ou de uma mulher que ela tem predominância estrogênica. Tudo isso também pode favorecer com que ela tenha mais sensibilidade à dor, ou de repente tenha menos performance no ambiente que tem muito estresse, né? Ela tem menos foco, menos concentração, e às vezes é realmente melhorar a resposta ali estrogênica dessa mulher, por exemplo, tá? E o eixo 3 é um eixo de proteção, é um eixo de blindagem. Então, aqui, por exemplo, a gente tem como representantes vulnerabilidades, e aqui seriam forças compensatórias, como se fossem realmente genes que vão potencializar a resposta de proteção. Então, aqui a ApoE, o indivíduo que tem E4, que é esse indivíduo aqui, ou que ele tem uma alteração no tom 40, ele tem uma alteração mitocondrial. Por isso que a gente colocou também o NQO1, porque uma vez que o tom 40 ele está associado à produção de energia, está associado ao envelhecimento cerebral, quando eu potencializo a resposta mitocondrial, eu ajudo também esse indivíduo a ter uma resposta antioxidante, a promover essa resposta antioxidante. E isso faz com que ele tenha menos perfil ali de estresse oxidativo. E quando a gente olha, por exemplo, para o MAPT, como ele está associado com a estabilidade de microtúbulos, aqui alguns artigos falam, né, de fosforilação da proteína tal, e o BDNF, tão conhecido pela neuroplasticidade, como ele é uma neurotrofina, ele ajuda realmente a favorecer a formação de novos neurônios, né? Então, claro que não é de uma forma tão rápida, mas ele potencializa e algumas variantes dele também estão associadas à resposta de comportamento. O BDNF ele também pode atuar como um protetor, principalmente propagando ali um sinal mais efetivo, auxiliando e também no reparo e na formação de novas sinapses. Então, o BDNF ele é muito estratégico, muito, muito estratégico.
Mas o que que vai ser importante aqui? Ah, Tati, mas se eu tenho esses resultados, o que que eu vou pensar? Eu vou pensar, por exemplo, em estratégias de melhorar a resposta de consumo de gordura desse indivíduo, principalmente gorduras mais saturadas. Eu vou pensar em gorduras mais poliinsaturadas. Eu vou pensar, por exemplo, em trabalhar com nutrientes mais antioxidantes, que sejam vitaminas, por exemplo, lipossolúveis, vitamina E, vitamina D, vitamina A, que são bem antioxidantes. Eu posso pensar, por exemplo, no caso de mitocôndria, eu posso pensar em magnésio, eu posso pensar em coenzima Q10 ou biquinol, posso pensar em ácido alfa-lipoico, eu posso pensar em zinco, posso pensar em manganês. Então, existem tantas estratégias para a gente trabalhar com esse indivíduo, fora os fitonutrientes, que dá para trabalhar com esse indivíduo pensando na neuromodulação, pensando na neuroproteção dele. Então, a ideia é, eu não preciso esperar chegar a essa resposta de declínio cognitivo. Eu já posso trabalhar de forma antecipada. Esse é o grande objetivo. Então, o desafio energético e logístico é exatamente esse, né? Como se aqui a gente trabalhasse dentro, né? Fazendo a analogia aqui de uma fábrica, onde a gente potencializa, por exemplo, a resposta mitocondrial. Porque a mitocôndria ela é uma usina de energia. Então, se falta energia, então, se a pessoa está cansada, se essa pessoa está fadigada, se essa pessoa ela tem menos energia disponível, menos substrato energético disponível, de qualidade, né? Então, isso também é importante. Para favorecer a atividade mitocondrial, pode realmente ter um desequilíbrio e isso acelerar o envelhecimento, que é o que a gente chama também de inflammaging, né? E essa resposta de envelhecimento acelerado, ela vai prejudicar totalmente a transmissão sináptica, ela prejudica a comunicação. Por mais que eu tenha neurotransmissor, essa propagação de sinal fica mais prejudicada, então o declínio cognitivo já é realmente algo esperado, né? Então essa performance cognitiva ela fica mais deficiente, ela fica mais prejudicada. Então essas dificuldades, tanto no transporte quanto realmente na metabolização, por exemplo, de lipídios, podem então favorecer o estresse oxidativo. Mas mitocôndrias que não estão produzindo ATP na quantidade e na capacidade que realmente é prevista, isso faz com que esse indivíduo ele tenha um comprometimento bem relevante, né? Então, o balanço biológico, ele é um balanço importante para que a gente possa identificar o que que esse indivíduo ele traz de vantagens e o que ele traz de desvantagens, né? O que que ele traz realmente de resultados promissores ou aquilo que eu realmente tenho que ter de mais atenção do paciente. A Luciana comentou assim, Tati, fazendo muito sentido porque você está somando a genética com a clínica, com a epidemiologia. Para mim, que sou clínica, faz mais sentido que um exame solto. Isso é tão importante, Luciana, porque às vezes a gente olha, por exemplo, para uma definição, vai, ApoE e aí você tem lá um processo de lipotoxicidade cerebral, um exemplo, né? Que pode levar a uma agregação ali de proteínas beta-amiloide, porque ele acaba tendo essa maior afinidade. Então, a ApoE perde um pouco da afinidade com os receptores de LDL e aí ele começa a ter afinidade com a proteína. Então, não é só direcionado. O mais legal, o mais interessante da genética e o que a gente quer enquanto empresa realmente estabelecer no mercado é que os profissionais eles tenham capacidade e autonomia para tomar suas próprias decisões junto com cada paciente. Então, não é porque deu 82% para um que o resultado é assim, 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 que o outro vai ser a mesma coisa, porque os genes eles podem realmente ter resultados diferentes, mesmo tendo o mesmo percentual, e depende do estilo de vida e do momento atual de cada um. Então, quando a gente olha o todo, e eu gosto muito de olhar o todo para pensar realmente nessas estratégias, porque se eu tenho mais vulnerabilidade, por exemplo, mais resposta inflamatória, interleucina 6, TNF-alfa, e um clearance, ou seja, uma reciclagem dessas toxinas mais lenta, um TREM2, que tem tudo a ver com mitocôndria, um CR1 também, que vai ser importante quando a gente pensa nessa
nessa questão da proteína beta-amiloide, ou um déficit logístico energético tanto da POE quanto do tom 40, tudo isso vai ser relevante, mas aí eu preciso pensar, o que que vai compensar? O que que realmente esse indivíduo ele traz como uma defesa própria? Que de repente ele nasceu com essa informação e a gente só precisa potencializar. Por exemplo, a própria blindagem da proteína tal, que já faria uma fosforilação em excesso, ou uma regulação de membrana que está preservada pelo BIM, ou uma neuroplasticidade, no caso do BDNF, ou ainda uma defesa antioxidante, no caso do NQ1. Então, o legal da gente observar realmente no resultado é observar e identificar os pontos positivos versus pontos menos positivos para esse indivíduo, colocar na balança o que eu vou potencializar agora nesse resultado. Ah, eu vou potencializar o quê? Olhando aqui, nitidamente ficou claro. Eu tenho que melhorar a qualidade de lipídios da dieta, eu preciso organizar essa resposta inflamatória. Às vezes a resposta inflamatória potencializa porque de repente ele tem insônia, é um indivíduo que tem alteração com sono. Ou às vezes ele tem ali um clearance de toxinas mais lentificado, e aí ele está fazendo mais estresse oxidativo, exatamente porque ele não dorme adequadamente, ou porque ele tem respostas metabólicas que vão prejudicar, por exemplo, uma glicemia, uma insulinemia, ele tem ali uma resposta de até de peso corporal inadequado. Então, tudo isso faz com que esse indivíduo ele possa realmente perder essa qualidade de vida. Então, por exemplo, uma pessoa obesa, ela vai ter mais predisposição de apneia do sono. Então, ela vai dormir mal, mesmo que ela tenha tempo de dormir, mesmo que ela vá dormir mais cedo, mesmo que ela faça higiene do sono. Então, ela vai ter essa predisposição mesmo. Se ela, e a tendência é muito alta conforme ganha mais peso. Então, esse indivíduo, conforme ele vai se ajustando metabolicamente, aí a gente vem com todos os outros ajustes necessários. Então, como eu disse anteriormente, não é uma sentença, ah, tem E4, vai ter Alzheimer. Não, mas é um ponto importante, é um ponto de risco, é um ponto de vulnerabilidade. Então, o que a gente faz com essa informação, né? E aí, aqui, como sugestão, o que seria um protocolo de precisão? É uma modulação epigenética, porque essas informações a gente não consegue mexer mais. Então, por exemplo, uma dieta do Mediterrâneo, uma oferta de ômega 3, a gente pode modular, por exemplo, a ApoE, a gente pode modular a interleucina 6, a TNF-alfa, nós podemos modular com curcumina, nós podemos modular com capsaicina, os dois juntos. Hoje a gente tem a fitoterapia, que também pode ajudar bastante. A gente pode pensar, de repente, ah, mas essa pessoa tem uma desbiose, a gente pode pensar na resposta intestinal. Ela tem, por exemplo, uma alteração no perfil de metilfolato, então isso pode colaborar para a resposta de homocisteína, de vascularização, de circulação, de alteração daquela engrenagem que a gente viu. Isso favorece uma resposta, de repente, de mais sensibilidade à dor, ou de mais processos de ansiedade, no caso da conte lenta. E também pensar no exercício físico, no controle glicêmico, para a gente potencializar essas mitocôndrias. E aí, para mitocôndria, a gente tem B3, proteína B, a vitamina B3, também é fantástica quando a gente pensa, né, em auxiliar realmente essa resposta mitocondrial. A própria B2 também, porque elas atuam como coenzimas. Perdão, gente, caiu aqui a internet, mas já voltou.
Dúvidas por enquanto? Tá tudo bem com vocês? Vou colocar aqui de volta. Ótimo. Tá fazendo sentido para vocês essa nossa conversa? Sim, não? Ótimo, perfeito. Ai, que bom, muito bom, gente. Então, como mensagens aqui finais, eu queria falar para vocês, né, que é tão importante, porque às vezes a gente olha para um exame genético e às vezes a gente tem realmente aquela percepção de que é algo que não vai ter chance de modificação, de modulação. Mas não, muito pelo contrário. A longevidade cognitiva, ela depende muito daquilo que a gente faz hoje para evitar no futuro, né? Então, hoje a gente fala muito de prevenção, a gente fala muito de personalização, a gente fala muito de respostas, de modulação. Então, o cérebro, para que ele não fique ali no piloto automático, ele precisa de novos aprendizados, ele precisa de novos desafios. E tanto a nutrição quanto a medicina de precisão podem evoluir juntas, atuando cada uma na sua área, sendo uma atuação de sinergismo, para garantir um estilo de vida mais saudável e para que também a saúde mental ela possa ser otimizada desde muito antes de qualquer sinal, de qualquer sintoma, de qualquer alteração que realmente possa evidenciar algum risco ou alguma alteração ali para o paciente, né? Então, isso é bem importante porque depende muito do próprio paciente, mas também do próprio profissional de direcionar. Então, aqui na genética a gente gosta muito de pensar que a ciência, ela tem capacidade sim de transformar os resultados dos nossos pacientes. Eu também atuo na prática clínica, eu vejo quanto a genética ela pode ser favorável, quanto que a genética ela pode contribuir para a melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes. E hoje eu quis apresentar para vocês esse nosso novo produto que é o Brain Code. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Aqui na Genetic nós estamos sempre inovando para que vocês também tenham essas soluções dentro do consultório, para que vocês tenham opções também de trabalhar com seus pacientes, melhorando a qualidade de vida deles, melhorando o potencial ali de intervenção. E esse exame, ele é um exame específico, a gente fala, né, 40 a mais, mas ele pode ser feito o quanto antes. E o quanto antes nós conseguirmos identificar respostas vantajosas para direcionar condutas para esse paciente, melhor. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa ela é jovem, mas ela tem uma demanda de estresse, ela tem uma demanda de sobrecarga tão importante que observar como funciona, como ela nasceu para ser, pode ser determinante para que ela tenha um desempenho potencializado, mesmo ela sendo jovem. Imagina levando essa informação adiante, né? Então, pode sim ser utilizado em pacientes mais jovens, em pacientes acima dos 60 ali, né? Como o Raimundo perguntou. Então, pode sim, em relação a qualquer idade, não tem problema. Agora, falar para você, ó, por exemplo, o Raimundo comentou aqui, né? Poderia fazer um breve comentário sobre a medicina de precisão para pacientes acima de 60 com relação à preservação cognitiva? Acima de 60, a gente já pensa assim, quantas exposições essa pessoa já teve ao longo da vida? Se eu for comparar com uma pessoa de 40, por exemplo, ela teve 20 anos a mais de exposição, né? Pode ser que uma pessoa de 40, em relação a quantidade de toxinas expostas, ela teve muito mais. Então, a idade é um fator, claro, pelo tempo maior de oportunidades, entre aspas, de exposição, mas a gente sempre fala, como é preditivo, quanto antes melhor. Mas eu tenho 60, Tati, eu tenho 70, não tem problema, gente. Por quê? Porque o mais importante é começar. O mais importante é a gente identificar agora essas alterações, né? Quanto mais a gente identificar, quanto antes a gente conseguir identificar,
mais chance a gente vai ter também de prevenir. Qual SNP do apoio está relacionado com Alzheimer? A Patrícia perguntou. Ó, a gente tem aqui o 4212, desculpa, 7412 e o 429358, tá? A gente tem esses dois aqui que a gente avalia. Aí tem que ser sempre uma análise combinatória, tá bom? A Lu falou assim, com certeza, quanto antes identificar os polimorfismos fará toda a diferença na longevidade com a saúde cognitiva. E a doutora Ana Flávia colocou, Tatiana, obrigada pela oportunidade por compartilhar o conhecimento de qualidade, muito obrigada. Sou médica psiquiátrica, já nos encontramos brevemente em um congresso do ano passado para oferecer o recurso desse teste farmacogenético no consultório. Como funciona a coleta? As coletas, elas são por SWAB, tá? Nesse teste do Brain Code, a gente utiliza duas metodologias. Então, por isso, como vai para equipamentos diferentes, a gente pede para o paciente fazer coleta de swabs, que vão kits, né, ou dispositivos ali de coleta específicos. Então, a gente encaminha um kit só que na hora da coleta ele coleta um a mais, um swab a mais para ir para o outro equipamento dentro do laboratório, tá bom? Os polimorfismos, esquizofrenia, Adriana, é um ponto bem importante, tá? Porque a esquizofrenia, a gente tem ali, sim, uma predisposição genética, mas ainda precisa de um pouquinho mais de estudo para pensar especificamente em esquizofrenia, tá bom? Os últimos estudos que eu vi em relação à esquizofrenia foi em relação à saúde intestinal, tá? Ó, autismo, a mesma coisa. Polimorfismo e autismo, que a gente mais vai ter, por exemplo, na literatura, é a parte de metabolismo de homocisteína, complexo B. A gente olha bastante para autismo, por conta da metilação, tá? E tem outros mais específicos também que a gente pode olhar para autismo, tá bom? Mas não para, como eu falei, né? A gente não determina com o exame, mas e nem a predisposição para o autismo em si, porque o autismo ele é multifatorial. E ele também tem uma carga genética, epigenética importante, né? Bem importante, certo? Ana Cláudia, quer falar? Tá com a mão levantada? Pode falar. Tá bom. Oi, desculpa, eu estava Oi, procurando. imagina. Obrigada pela aula, Tati, você é maravilhosa. Ah, obrigada. Uma dúvida: eu tenho pego muitos pacientes da pediatria que os pais chegam, não sei se vocês conhecem, ouvem falar, com dieta carnívora ou dieta ancestral, que prioritariamente eles consomem muita gordura saturada. E assim, é de manhã, tudo bem que são alimentos mais caseiros, até salames caseiros, bacon da fazenda, são pessoas que normalmente não moram em São Paulo, mas tem pego muitos casos. Então, assim, predominância muito grande, passa de 7, 10% da quantidade de gordura saturada da alimentação. E eu fico pensando assim, tá, existe uma linha que talvez seja uma filosofia e algo que eu não entendo muito bem por que esse movimento tão forte, mas estudando genética, eu sei a importância de não sobrecarregar o corpo com tanta gordura saturada. E aí minha pergunta, por isso eu te contextualizei, se nesse caso seria interessante eu levantar a bandeira do teste genético e falar desde bebezinho, desde a introdução alimentar, porque eles querem fazer dieta GAPS, querem fazer só, sabe, gordura, e a gordura da carne, a gordura do frango, da pele, do porco. E, enfim, é muito grande essa quantidade. Eu queria saber a sua opinião e se você acha que isso faz sentido. Bom, primeira coisa é a gente entender qual, né? Se é uma criança realmente que tem algum tipo de necessidade, uma criança com epilepsia, ela vai precisar de uma dieta, por exemplo, mais cetogênica, isso já tem estudo. Está falando dessa quantidade, e não necessariamente a criança tem uma necessidade específica, pensando até na consciência dos pais, é interessante fazer um teste genético e aí faria um teste mais abrangente. Eu acho que o ENCODE dá a pensar até nesse neurodesenvolvimento,
mas pensando também num teste mais específico para a gente identificar marcadores que possam colaborar para risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Tudo bem. Ah, mas é um salame Tati mais caseiro, é um bacon mais caseiro, tem uma matéria-prima melhor, mas nós temos três principais macronutrientes para extrair essa energia, para fazer com que essas mitocôndrias elas possam funcionar. E às vezes vai ter realmente uma criança, vai ter uma pessoa que predominantemente utiliza mais gordura, utiliza mais carboidratos. Então, conhecer a tentar negociar com esses pais, né? Porque a criança não tem o poder de escolha. Então, negociar com esses pais. Entendo que é a sua filosofia, seu estilo de vida, mas o seu bebê, o seu filho, precisa, por exemplo, de ter uma predominância de resposta ao carboidrato, à gordura. Então, nesse sentido, fazer um direcionamento, eu acho que é super bem-vindo, mas eu faria um teste mais abrangente para fazer realmente essa pesquisa e consciência junto com os pais. Aqui na Genetic, na Cláudia, a gente tem um exame chamado VANCE, que é um exame maior. A gente tem 13 eixos de avaliação, 300 polimorfismos, e aí a gente consegue identificar com mais propriedade, por exemplo, essas questões junto do paciente. Aí envolve também saúde intestinal, aí tem alguns genes que estão associados com perfil intestinal, de absorção de gordura intestinal também. Então, seria esse que eu te indicaria para fazer, tá? Ó, a Luciana perguntou. Tati, dentre os produtos da Genetic, existe um teste que engloba todos os níveis, todos, 100%. Eles complementam, né? Mas o mais abrangente, que é, assim, o meu queridinho é o Nutrivance. Porque a gente tem, por exemplo, complexo B, a gente tem as vitaminas lipossolúveis, a gente não tem todos esses genes do Brain Code, tá? Então, seria complementar mesmo. Mas a gente tem do Brain Code ApoE, BDNF, Niquion e MTHFR. São esses que a gente tem. Mas lá a gente tem a saúde intestinal, então tem intolerância ao glúten, lactose, estamina, tem alergia à proteína do leite, tem a frutose, tem amendoim. Esses dias eu peguei um adolescente que gosta muito de amendoim, muito, muito, muito. E ele bateu lá um percentual muito alto, eu não tinha visto ainda, de 87% para alergia ao amendoim. E ele come muito amendoim, muito. Ah, Tati, mas é um teste GG? Não, não é teste GG. É só genético mesmo, tá? Mas aí é importante realmente a avaliação desse teste para conscientizar esse adolescente, né? Fiz o Nutrivance. Ah, você já fez o Nutrivance, mas senti falta dos que você falou hoje do Brain. É, porque realmente são produtos com direcionamento mais específico, né, Lu? Então, e também a ideia do Brain Code ela veio depois do Nutrivance, tá? Mas dá para fazer, dependendo, você já fez um Nutrivance recentemente, às vezes a gente consegue também. A gente pode falar aqui com o pessoal do comercial para você fazer o Brain Code depois, com valor melhor. Tati, então, pelo que eu entendi, o Brain Code serve do 0 ao 100 anos. Sim, focado em cérebro, gente, é cérebro, né? Assim, ó, eu sempre falo, né? Meu sonho no genético é que toda criança saia da maternidade com o teste coletado, né? Com essas informações ali coletadas para realmente poder ter uma boa introdução alimentar, saber realmente como a própria Ana Cláudia falou, até mesmo para direcionar. Será que minha criança ela responde mais carboidrato, mais gordura? O que que eu vou colocar para a dieta dela? O que que eu não vou colocar, né? Então, tudo isso pode ser muito, muito útil para esse direcionamento. Ó, a Kelly perguntou: para pacientes já diagnosticados com TDAH, há algum teste útil para direcionamento alimentar? Eu acho que o Nutrivance também, Kelly, porque daí o TDAH também envolve várias questões, né? O Nutrivance também pode ajudar bastante. Não que o Brain Code também não possa ajudar. Eu acho que daria até para fazer um bom combo de Brain Code e Nutrivance. Super, super apoio também esse combo aí. Super, tá?
Então, acho que é bem interessante, porque a gente consegue olhar para o paciente de uma forma bem geral, não fica muito limitado, né? Se eu quero realmente entender de outras questões, e se eu preciso entender de outras questões, certo? Muito bom, gente. Durante os próximos dias, nossa equipe também comercial vai entrar em contato com vocês para perguntar o que vocês acharam do nosso webinar, porque a gente, como eu falei para vocês, queremos sempre melhorar, queremos sempre inovar, mas queremos trazer soluções para o dia a dia de vocês. Então, para a gente é super importante ouvi-los. Para a gente é super importante também saber as necessidades que vocês têm dentro do consultório, para que a gente possa melhorar também. Eu gosto muito de criar coisas, né? Eu gosto muito de pensar em novos produtos, novos genes ali para estudar. Então, eu tenho certeza que nós teremos muitas novidades aí pela frente. Pessoal, eu quero fazer o sorteio. Estou ansiosa para fazer o sorteio. Vocês estão também? Deixa eu só pegar aqui, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui que a Adriana perguntou. No polimorfismo de MTHFR, vou pensar, Kelly, vou pensar. No polimorfismo de MTHFR, pode direcionar o paciente com síndrome de ativação mastocitária? Síndrome de ativação mastocitária, eu olharia mais o perfil de estamina, por isso que eu olharia mais, Adriana, para o perfil do Nutrivance, tá? Eu olharia bem mais para o Nutrivance, porque só a MTHFR eu acho que ficaria um pouco limitado, porque o Nutrivance aí ele vai ter outros genes que já vão direcionar para a resposta histamínica, por exemplo, tá? Joia? Bom, nós estamos aqui com 49 pessoas. Eu recebi uma listinha, vou compartilhar com vocês. Aí eu vou coloquei aqui a minha listinha. Achei. Vou comparar aqui com vocês a lista que eu tenho. Eu tenho essa lista que vai do 2 até 300 e poucos inscritos, 310, tá? Aí eu fiz o seguinte, coloquei aqui, do 2 ao 10 e eu vou sortear o número para esse número, se tiver aqui, espero que esteja, vai ser contemplado para ganhar um curso meu, tá bom? Lu, eu vou, hein? Vamos lá. Número 115. Vamos lá, agora eu vou voltar lá para a listinha. Opa! 115. Quem será, gente? Marli. Marli tá aí, será? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a Marli tá aí. Às vezes entra com outro nome também, né? Mas eu acho que não. Não. Vou sortear outro então, gente. Deixa eu ver aqui como que eu faço para sortear de novo. Sortear sem repetir o resultado. 192. Nossa, só número alto. 192. Aline. Não me lembro de ter visto a Aline. Hum. De novo. Falar para elas que, perderam. 264. Renata Lúcia. Será que tá aqui, Renata? Tem Renato Campos. Eu vou sortear mais um 5 agora. Passou raspando o nome, né? Passou raspando, Renato. Vou sortear um 5 já pra gente ganhar tempo. Eu vou pela ordem, tá?
16. Vamos ver. Lá pra cima. Maria de Lourdes. Será que tá aqui? Eu não lembro de ter visto. Não. Tô procurando pelo nome. Às vezes a pessoa entra com outro nome. 282. Luísa, com Z. Não lembro também de ter visto. Eita. 112. 112. Renan. Será que o Renan tá aí? Não. 84, né? 84. Cláudio. Será que o Cláudio tá aí? Eita, gente. Senão eu vou. Nem não tá aqui, não. Deixa eu ver o que que a gente faz. Vamos ver mais um. 189. Cláudia. Cláudia tá aí, Cláudia? É isso que eu vou fazer, Jane. O duro é como que eu vou fazer para sortear. Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu tirar daqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou olhar para minha tela, daí eu vou diminuir o número de pessoas. Eu vou tirar um print aqui da minha tela. Deixa eu ver aqui, só tem uma, tem duas telas. Acho que fica mais fácil. Não vou conseguir colocar o nome de todo mundo aqui. Ah, vou tirar dois prints, então. Tirar um print aqui da minha tela. Tirei o primeiro. Tem algumas pessoas que repetem, mas aí a gente tira aqui. Daí eu vou sortear de 1 a 48. Contempla quem está mais longe. Boa. Bom, vamos lá de novo. Vou colocar uma agora. Peraí que eu não tô mostrando pra vocês, né? Ué, por que que eu não consigo mexer? Peraí que eu vou atualizar aqui o sorteador. De 1 a 48. Deixa eu compartilhar com vocês. Tem uma pessoa querendo entrar. A 48 não, 49. Tem 49. Ô, Cristo. Apertei o botão errado. 49. 22. Agora, deixa eu ver como que eu faço. Eu vou abrir o meu print para vocês verem. Olha só. Eu vou abrir meu print. Primeiro eu vou ver aqui quem que tá aqui na minha sequência. Mesa. Cadê o print? Captura de tela. 22. Ó, na minha frente tá Renato, eu, não vale, né? Mas tudo bem. Alice, Cris, Ângela, Ana Cláudia, Dulce, Rosana, Cris, Raimundo. Então aqui já foram 10. 15 até a Fátima, 20 até a Lu. Lúcia Silva, tá aqui pra mim, 22. A Lúcia tá aí? Eu fui o primeiro a perder. Deixa eu compartilhar com você.
Oi? O número um é o Opa, primeiro. você tá aí. Ó, só vou compartilhar. É, Marielza, Marielza, Marielza. Maria. Ó, só para vocês verem, ó. Então aqui, compartilhou direitinho, né? Compartilhar. Então, tem 5, aí 10, 15, 20. Aí, ó, a Ana Flávia ficou 21, 22. Lúcia. Lúcia Silvia. Silva. Não Depois eu entra. entro, depois eu entro em contato com você. Ó, a primeira vez na vida. Sempre é a primeira vez, Lúcia. Eu vou anotar seu nome direitinho. Daí eu entro em contato com você para pegar seus dados, tá bom? Ó, Lúcia Silva. Gente, nós teremos também, agora no início de setembro, vai ter mais um webinar, também nesse tópico de saúde mental, para falar com vocês. Aí a gente vai ter o sorteio também de outro exame, tá? Aí a gente tira a Lúcia do sorteio, tá? Vai ficar mais justo, tá, Lúcia? Tadinha. É, só para que ela já teve a chance dela, né? Tá certo? Galera, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada mesmo. A aula vai ficar gravada. Se vocês estão aqui e vocês estão sentindo falta de alguém, a aula vai ficar gravada. A gente vai deixar depois no YouTube, tá bom? Para que vocês tenham acesso também, tá certo? E como eu falei, nos próximos dias, nosso time comercial vai entrar em contato com vocês para saber, coletar aí a opinião de vocês sobre o novo teste, tá certo? E Lu, pode me convidar que eu vou para a palestra, tá bom? Muito Tchau, bom, tchau. gente. Tchau, obrigada, gente, pela atenção. Tchau, Beijo. gente. Um abraço. Até Beijo a próxima. grande. Tchau, Até, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.